Senhoras e senhores, boa noite. A partir desse instante, daremos início à solenidade de abertura do 10º Seminário de Pesquisa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, a Universidade e os Desafios Contemporâneos. Neste momento, serão chamadas as autoridades para a composição da mesa de abertura. Temos, então, a honra de convidar o senhor professor José Ivonildo do Rego, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Senhor professor Otávio Augusto Araújo Tavares, coordenador da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, representante da excelentíssima senhora Vilma Maria de Faria, governadora do Estado do Rio Grande do Norte, e do secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Senhora Maria Tereza de Moraes, chefe do Departamento de Ensino e de Educação do município do Natal, representante do excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Alves, prefeito da cidade do Natal. Senhora professora Maria Arlete Duarte de Araújo, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Senhor professor Eliezer Moreira Pacheco, presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, nosso conferencista. Senhor professor Márcio Moraes Valença, diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, na representação dos demais diretores de centro. Senhora professora Ana Lúcia Assunção Aragão Gomes, vice-diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Senhor professor Ananias Monteiro Maris, pró-reitor de pesquisa da UFRN, na representação dos demais pró-reitores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Senhor professor José Orlando, chefe do Departamento de Direito Público, na representação dos demais chefes de departamento do CCSA. Senhora professora Márcia Maria Gugel, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, na representação dos demais coordenadores de programas de pós-graduação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Senhora professora Mônica Maria Calisto, coordenadora do curso de Serviço Social, na representação dos demais coordenadores de curso de graduação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. O aluno Carlos Magno Rodrigues das Chagas, do Centro Acadêmico do Curso de Economia, na representação dos demais centros acadêmicos dos cursos de graduação do CCSA. Queremos ainda registrar a presença da professora Cléia Maria Galvão Bacurau, representando a Universidade Potiguar, do professor Benedito Tadeu, superintendente da FUNPEC, do professor Jaziel Martins, diretor do CCET, do professor Antônio Cabral Neto, pró-reitor de graduação, do vereador Hugo Manso, da professora Maria dos Remédios, pró-reitora adjunta de pós-graduação, professor Nilson Carvalho, vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do professor Francisco Queiroz, representando a Petrobras, e de inúmeros professores e professoras dessa universidade que vieram a brilhantar nosso evento. Temos a honra, então, de convidar o grupo MP-GES, da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para fazer a sua apresentação.
Queremos agradecer ao grupo MPGES pela sua belíssima apresentação. Com a palavra, o magnífico reitor, o professor José Ivonildo do Rego. Boa noite a todos. Após a bela apresentação do grupo MPGES da nossa Escola de Música, é com enorme satisfação que declaro aberto o 10º Seminário de Pesquisa
do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Com a palavra, a professora Maria Arlete Duarte de Araújo, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Professor José Ivanildo Rego, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Otávio Augusto Araújo Tavares, coordenador da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, representando a excelentíssima senhora Vilma Maria de Faria, governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Senhora professora Tereza de Moraes, representando o excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Alves, prefeito da cidade do Natal. Professor Eliezer Moreira Pacheco, presidente do INEP, nosso conferencista, em nome de quem saúdo as demais autoridades da mesa. Colegas professores, alunos, servidores técnicos administrativos. É com grande alegria que participo desta solenidade de abertura do 10º Seminário de Pesquisa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. É igualmente com a mesma satisfação e alegria que saúdo e agradeço a todos aqueles que aqui compareceram para participar desta festa, que é de todos nós que fazemos a comunidade universitária, de todos nós que nos engajamos no projeto de desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O 10º Seminário de Pesquisa do CCSA, ao definir como eixo central de discussão a universidade e os desafios contemporâneos, abre espaço para que a comunidade acadêmica reflita sobre a centralidade do papel da universidade frente aos desafios de natureza social, tecnológica, cultural, política, econômica e ambiental que configuram a sociedade do conhecimento em um contexto globalizado e de mudanças contínuas. Refletir sobre a centralidade do papel da universidade exige que saibamos identificar corretamente o que se espera de uma instituição capaz de gerar, transmitir e disseminar conhecimento nos dias atuais. Exige, pois, que saibamos definir a razão de ser da universidade em uma localidade, em uma região, em um país, quais os desafios, quais as prioridades, as formas de agir e de avaliar as ações postas em prática pela universidade. Em outras palavras, definir-se por um projeto de universidade que a coloque como protagonista da história e que articule o avanço do conhecimento com o compromisso de construir soluções para os problemas de amplas parcelas da população, excluída de quaisquer benefícios do progresso tecnológico e social. Pensar a universidade atrelada a um projeto dessa natureza exigirá uma reformulação no modo de pensar o que fazer acadêmico. Serão muitos desafios a vencer para que a universidade possa, efetivamente, dar resposta aos obstáculos colocados. Importa destacar, no entanto, que reside na própria universidade a maior dificuldade, que é a de mudar a cultura organizativa, os procedimentos e as práticas existentes, produzir significados compartilhados, dirigidos a um projeto de inclusão social, não será tarefa fácil. Construir uma visão de conjunto, identificar as dificuldades e facilidades para essa construção, identificar as lideranças do processo, definir metas a atingir, definir indicadores de avaliação, ampliar o espaço do debate com a sociedade, são tarefa de muitos atores: comunidade universitária, sociedade civil, partidos, sindicatos, associações diversas, empresas e poderes públicos. Não devemos nos furtar de participar dessa construção. A participação deve representar capacidade de proposição, de pensar alternativas, de idealizar, de transpor as dificuldades de toda ordem, especialmente financeiras, que fazem o nosso cotidiano mais difícil. Neste sentido, o 10º Seminário de Pesquisa do CCSA é um espaço privilegiado para travar este debate. Durante o seminário, mais de 350 trabalhos estarão sendo apresentados na forma de comunicação oral. 130 trabalhos na forma de pôster, 36 mesas redondas e 44 minicursos, além de várias mostras de vídeos, de artes e exposições, envolvendo aproximadamente 1.200 pessoas. É uma oportunidade ímpar
para pôr em foco o papel da universidade na construção de uma sociedade mais cidadã. Este foi o sentido da ação da direção do CCSA ao realizar este 10º seminário de pesquisa, pois ele não é apenas mais uma tarefa acadêmica, mas uma oportunidade de interlocução entre diferentes atores e diferentes saberes sobre as mais variadas temáticas das ciências sociais aplicadas: direito, economia, administração, educação, serviço social, ciências contábeis, turismo e biblioteconomia. Assim, será possível refletir sobre diversos temas, tais como processos de trabalho, desenvolvimento e poder local, educação, cidadania e escola, economia do trabalho, globalização, políticas públicas, gestão e organização escolar, história, cultura e representações sociais, mercado de trabalho, tecnologia e educação. O 10º Seminário de Pesquisa cria, portanto, as condições para a existência de uma rede de inter-relações e de influências cruzadas, sem as quais a atividade de pesquisa não pode se desenvolver. Temos a convicção de que eventos desta natureza, além de cumprir uma função social importante de socialização do conhecimento, reafirmam nossos valores e nossas crenças universitárias e, assim fazendo, fazem renascer a determinação de rejeitar soluções que acenem com facilidade do mercado e que possam colocar em risco o espaço público da universidade. Com certeza, as dificuldades de realização deste 10º Seminário de Pesquisa do CCSA foram muitas. No entanto, prevaleceu sempre a vontade e a disposição de vencê-las e a crença de que os esforços empreendidos seriam compensados pela beleza de criar, de realizar e de integrar dimensões diversas do que fazer universitário. Agora me resta agradecer. Em primeiro lugar, agradecimentos especiais faço à comissão organizadora, aos servidores da Secretaria, do setor de compras e do setor financeiro do CCSA, que foram incansáveis na retaguarda do seminário. Ao Conselho Editorial da revista Interface, por viabilizar o seu lançamento durante o seminário. A FUNPEC, Banco do Brasil, SEBRAE, Petrobras, Offset, ANP e PROEX, que se sensibilizaram com a nossa solicitação de apoio. Muito obrigada. À Escola de Música, ao Departamento de Artes e ao Grupo Parafolclórico da nossa universidade, responsáveis por parte importante da nossa programação cultural. Aos artistas locais, que atenderam ao nosso convite e concretizaram a 2ª Mostra de Arte do CCSA. Ao artista plástico Levi Bulhões, responsável pela logomarca do evento. Ao professor Eliezer Moreira Pacheco, que, no meio de tantas atribuições do seu dia a dia, aceitou o nosso convite para a conferência de abertura do seminário. E, finalmente, especial agradecimento à comunidade acadêmica do CCSA, que, respondendo positivamente à convocação feita, consolida definitivamente o seminário de pesquisa na agenda acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É o somatório de todos esses esforços que não apenas permitiu a realização do seminário, mas permitiu que cada participante recebesse uma pasta contendo um exemplar da revista Interface, a programação completa e um CD-ROM com a publicação na íntegra de todos os trabalhos apresentados e todo o material para os minicursos que serão realizados. Evidentemente, não estamos nos referindo, até pela natureza, o que está sendo oferecido em termos de mostras de vídeos, exposições, mostras de arte e de uma ampla programação cultural. É importante afirmar que, com exceção dos minicursos que têm vagas limitadas, todas as atividades são abertas à comunidade universitária e à comunidade em geral. Por último, uma palavra de fé. Apesar das dificuldades da UFRN e, por extensão, do CCSA, acreditamos que os momentos de crise e de incertezas também podem ser momentos de oportunidades e desafios. Muito obrigada. Professor Otávio Augusto Araújo Tavares, aqui representando a governadora do Estado. Doutora Maria Tereza Moraes, aqui representando o excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Natal. Professora Arlete de Araújo, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Professor Eliezer Moreira Pacheco, presidente do INEP, conferencista dessa noite, nosso convidado,
uma enorme satisfação tê-lo aqui na nossa instituição. Professor Márcio Moraes Valença, diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, e aqui representando os demais diretores de centro, a quem eu saúdo cada um dos diretores aqui presentes. Professora Ana Lúcia Assunção, vice-diretora do CCSSA, professor Ananias Monteiro Mariz, pró-reitor de pesquisa, em nome de quem também eu cumprimento todos os pró-reitores, demais dirigentes universitários aqui presentes, professor José Orlando, chefe do Departamento de Direito Público, em cujo nome eu cumprimento, saúdo todos os demais chefes de departamentos do CCSA, professora Márcia Gugel, coordenadora da pós-graduação em Educação, em cujo nome eu saúdo todos os programas de pós-graduação do CCSA, professora Mônica Maria Calixto, coordenadora do curso de Serviço Social, em cujo nome eu quero saudar todos os coordenadores de graduação do CCSA. Aluno Carlos Magno Rodrigues das Chagas, do Centro Acadêmico do curso de Economia, em cujo nome eu quero saudar todos os estudantes aqui presentes a esta solenidade. Professores, estudantes e servidores do CCSA, demais membros da comunidade universitária, minhas senhoras e meus senhores. É com imensa satisfação que estamos abrindo nesta solenidade o 10º Seminário de Pesquisa do nosso Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Em primeiro lugar, por entendermos a importância de um evento dessa magnitude, em que a produção científica de um centro acadêmico é trazida à mostra, para ser apreciada e discutida por toda a comunidade acadêmica. Em segundo lugar, porque a pesquisa simboliza para a universidade do nosso tempo o coroamento de uma de suas funções vitais, a permanente construção do conhecimento para ser cultivado e transmitido às gerações posteriores, processo cuja significação estratégica para os países em desenvolvimento é absolutamente inquestionável. Quando falamos em qualidade acadêmica, estamos pensando concomitantemente em qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. De um ponto de vista mais amplo, não há ensino sem pesquisa nem extensão, pois ensinar é também democratizar o conhecimento e assim abrir a universidade para a comunidade. Numa universidade ideal, nenhuma das três atividades é mais importante do que a outra. Nenhuma pode sobreviver sem a outra, embora saibamos que o ensino é aquela mais visível para a sociedade. Os dados são inquestionáveis. As universidades públicas brasileiras respondem por mais de 90% da produção científica do país, sendo responsáveis aqui no Nordeste por 95% dos cursos de mestrado e doutorado. No caso do Rio Grande do Norte, basicamente todos os cursos de mestrados, quase todos os cursos de mestrados e todos os de doutorado são cursos das universidades públicas. Numa sociedade tão desigual como a nossa, a universidade pública é fundamental, portanto, para a democratização do conhecimento, para a diminuição das desigualdades regionais e, consequentemente, para a promoção da cidadania. Na condição de reitor, é com enorme alegria que saúdo todos os participantes deste seminário de pesquisa do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Saúdo as professoras Maria Arlete de Araújo e Ana Lúcia Assunção, respectivamente diretora e vice-diretora do Centro, em cujo nome eu quero saudar todas as pessoas que estão envolvidas na organização deste evento. Todos nós sabemos o quanto é difícil organizar um evento desta dimensão, dado todo um quadro que não precisa a gente relatar. Então eu quero parabenizar ao CCSA, através da professora Arlete e da professora Ana Lúcia, e de todos aqueles que participaram da organização desse evento. Eu acho que esse é um evento de grande relevância para a nossa universidade, e ele já se firmou. Claramente, nós estamos no 10º Seminário de Pesquisa e já virou realmente um momento, se transformou já num momento importante
dentro da nossa instituição. Bom, quero saudar ainda, com especial deferência, o nosso ilustre convidado, o professor Eliezer Moreira Pacheco, presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que irá ministrar a conferência da abertura intitulada A Universidade e os Desafios Contemporâneos. O tema da conferência não podia ser mais pertinente. As palavras do professor Eliezer Moreira Pacheco sem dúvida darão uma contribuição expressiva para todos nós, no momento em que se discutem em todos os rincões do país as propostas para a reforma do ensino superior brasileiro. E aí nós vivenciamos um momento muito importante no nosso país, tendo exatamente a educação superior já há alguns meses colocado na agenda nacional. Eu creio que o próprio fato de termos esse tema colocado na agenda nacional nos permite repensar a nossa realidade e nos permite construirmos novas perspectivas para o ensino superior do nosso país. Creio que todos os presentes sabem quem foi Anísio Teixeira, cujo nome foi usado com justiça para batizar o Instituto, atualmente presidido pelo professor Eliezer. Trata-se de um dos maiores educadores brasileiros, nascido em 1900 e falecido em 1971, e cuja trajetória de vida foi marcada pela persistência na defesa da democracia e da educação para a democracia. Anísio Teixeira, que ocupou diversos cargos na área de educação e também foi reitor da Universidade do Distrito Federal, a UNB, certa vez definiu a universidade como a mansão da liberdade, afirmando ainda que a universidade deveria estar na encruzilhada do presente. Esse lugar exigirá sempre enraizamento da universidade e na sociedade em que se insere, compreensão da ciência como crítica e autocrítica, e a compreensão de um saber universitário construído no diálogo de diferentes campos do conhecimento. De nossa parte, a construção e a defesa de uma universidade na encruzilhada do presente constitui pedras angulares sobre as quais estamos procurando assentar as ações do nosso mandato à frente da reitoria da UFRN. O 10º Seminário de Pesquisa do CCSA, por sua vez, encontra-se em perfeita sintonia com as diretrizes traçadas pela Administração Central da UFRN, nesse esforço comum para que possamos, efetivamente, construir uma universidade mais justa e mais solidária com o nosso povo. Muito obrigado. Neste momento, a mesa de abertura será desfeita para que ocorra a segunda parte desta solenidade, a conferência intitulada A Universidade e os Desafios Contemporâneos, que será proferida pelo professor Eliezer Moreira Pacheco, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Convidamos ainda o magnífico reitor, o professor José Ivanildo do Rego, e a professora Maria Arlete Duarte de Araújo a permanecerem à mesa juntamente com o professor Eliezer Moreira Pacheco. O professor Eliezer Moreira Pacheco é graduado em História pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em História também pela mesma universidade. Professor titular de História do Brasil e História Contemporânea da Universidade do Noroeste do Rio Grande do Sul, UNIJUI, entre 1976 e 1977, onde também foi diretor do Instituto de Pesquisa e Planejamento. Professor da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul desde 1983, tendo sido presidente do SIMPRO, Noroeste Rio Grande do Sul, e diretor do Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Foi presidente do Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul no período de 1999 até 2000, secretário municipal de Educação entre 2001 e 2002 e secretário municipal de Administração de Porto Alegre em 2003 a fevereiro de 2004. Coordenador-geral das duas edições do Fórum Mundial de Educação, 2001 e 2003. Entre as suas publicações estão os livros Colonização e Racismo, publicado pela editora Arte Nova, Rio de Janeiro, 1976.
O Povo Condenado, pela editora Arte Nova, também do Rio de Janeiro, em 1977. Introdução ao Estudo da Sociedade e Estado, pela editora Unijuí, em 1988. O livro Partido Comunista Brasileiro, Alfa Ômega, São Paulo, 1984. O Marxismo e a Questão Democrática, editora Alcance, ano 2000, entre outros. Tem trabalhos publicados em revistas e periódicos acadêmicos, além de artigos em jornais. Com a palavra, o professor Eliezer Moreira Pacheco, presidente do INEP. Vou saudar inicialmente o magnífico reitor José Ivonildo, professora Arlete Araújo, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, demais autoridades acadêmicas, professores, alunos e alunas aqui presentes. Manifestar em primeiro lugar a minha enorme satisfação de estar aqui hoje, desfrutando desse debate com vocês. Acho que o único inconveniente da apresentação do conjunto é que todo mundo certamente preferia que o conjunto continuasse tocando do que ouvir a minha palestra, porque realmente é um grupo de excelente qualidade, como poucos que eu já tive a oportunidade de assistir. Lamentar também que os estudantes tivessem se retirado do debate, porque seria muito importante para nós e para eles que eles tivessem permanecido, já que ele estabelece uma posição crítica em relação à reforma universitária, e eu realmente não sei em que fonte eles se informaram sobre a reforma universitária, porque absolutamente tudo contra o qual estão protestando, nós também protestaríamos, porque não é a proposta que o governo traz para debate, que é um debate, antes de mais nada, sobre a necessidade de introduzirmos transformações na universidade brasileira. Porque, a não ser que partamos de uma posição extremamente conservadora, acho que ninguém duvida que a universidade brasileira necessita de reformas. Nós temos hoje apenas 11% dos jovens brasileiros em idade adequada, dos 18 aos 24 anos, frequentando a universidade. Isso é um índice extremamente baixo, mesmo em termos de América Latina. O Chile tem 60%, a Argentina tem perto disso, Uruguai, Paraguai, Bolívia, esses países extremamente mais pobres que o nosso, apresentam índices de acesso à universidade muito superiores ao nosso. Isso, evidentemente, é um desafio que o país tem, se ele quer se transformar efetivamente em um país desenvolvido, democrático, um país que ofereça condições dignas de vida ao seu povo. Mas, numa das oitivas que o Ministério da Educação fez sobre a reforma universitária, aquele grande pensador lusitano, Boaventura de Souza Santos, ele dizia que uma reforma universitária, ou reforma que for, só tem sentido dentro de um projeto de nação, porque se não reformar para quê? E, efetivamente, a reforma universitária brasileira, assim como as demais reformas em curso nesse país, eles só adquirem sentido e coerência dentro de um projeto de nação. E esse é o grande desafio nesse país, porque esse é um país marcado, em primeiro lugar, pela falta de tradição democrática e, em segundo lugar, pelo brutal grau de exclusão social. A ONU publicou agora, a questão de 15, 20 dias atrás, um estudo que coloca o Brasil entre os 4% países mais desiguais do planeta. Junto conosco estão 3 pequenos países da África subsaariana. Ora, num país que tem o nível de desenvolvimento que nós temos, isso é algo que realmente tem que indignar a todos os brasileiros e, por si só, é um depoimento muito forte contra as elites desse país. Que, ao longo dos séculos, o país foi crescendo, foi desenvolvendo, mas a renda e a riqueza gerada pelo povo brasileiro foi sendo apropriada por uma minoria muito reduzida desse país. Repito, poucos países do mundo têm tal grau de concentração de renda e riqueza como o nosso. E, principalmente, falta de tradição democrática, porque essa falta de tradição democrática é que leva à concentração de renda e riqueza. Ainda hoje eu comentava com os professores que poucas pessoas se dão conta que esses
19 anos que nós temos, de 85 para cá, quando Tancredo Neves foi eleito, se considerarmos que o Estado Democrático de Direito começou ali, é o mais longo período do Estado Democrático de Direito da história brasileira. Se considerarmos da Constituição para cá, de 88 para cá, não chega a tanto. Tivemos antes disso apenas de 1946 a 1964, após a redemocratização, com a queda do Estado Novo, 18 anos de Estado Democrático de Direito. Antes não. Nós temos 504 anos de vida apenas. Desses, nós tivemos 322 anos de colônia, e colônia extrativista, colônia de exploração, não era nem colônia de povoamento, como foi Estados Unidos, Canadá e tantas outras regiões, inclusive na própria África. Não foi uma democracia, evidentemente. Com a proclamação da nossa independência, nós vamos ter 65 anos de império, que também não era uma democracia, era um império escravista. Às vezes se esquecem disso. E o Dom Pedro II, aquele velhinho barbudo, apresentado nos livros tradicionais, uma pessoa muito bondosa, mas é um império que foi abolida a escravidão em 1988, e ele não resistiu um ano sequer, resistiu 9 meses apenas, e desmoronou porque se assentava no trabalho escravo. Nunca é demais também repetir que nós somos a última nação civilizada do planeta a abolir a escravidão, 1988. Isso não tem 150 anos por aí, né? É coisa muito recente em termos de história. Depois tivemos a República Velha, de 1979 até 1930, que também não era uma democracia. A República Velha não tinha voto secreto, a mulher não votava, não tinha justiça eleitoral, era o próprio governo que fazia a eleição, então a situação nos estados sempre fazia 99,9% dos votos. Tá? Getúlio Vargas liderou aquela Revolução de 30, protestando contra a fraude das eleições, mas lá no Rio Grande do Sul, onde ele era o presidente, na época chamava presidente, lá ele também fez 99,9% dos votos. Então a República Velha também não era democracia. Aí tivemos a Revolução de 30, um período intermediário, o Estado Novo de 37 a 46, onde evidentemente também não era democracia, e aí tivemos a redemocratização de 46 a 64, que eu me referi. Aí veio o golpe militar, 20 e poucos anos de ditadura, e agora esse período de redemocratização. Então vejo que nós não temos nenhuma tradição de democracia. E isso levou a uma concentração de renda e de riqueza brutal no país, não só entre as classes, mas entre as regiões também. Todos os indicadores sociais apresentam também a brutal situação do norte e nordeste do nosso país, porque as riquezas também são concentradas no sul, sudeste, etc. Então é necessário que tenhamos nesse país um projeto de nação, coisa que nós tivemos em curtos períodos, o período de Getúlio, democracia, período democrático de Getúlio, período da ditadura militar, durante o governo Ernesto Geisel, tivemos um projeto de nação, e não estou dizendo que era um bom projeto, estou dizendo que era um projeto de nação, e não tivemos. E os últimos 8 anos do Brasil, antes do governo Lula, se caracterizou pela total absorção do país dentro do projeto de globalização, de forma totalmente subserviente, em que se dizia que o Brasil não precisava nem sequer ter um projeto industrial, que o projeto industrial no Brasil era um projeto da globalização. Qualquer coisa diferente disso era xenofobismo, era nacionalismo. Evidente que a globalização é uma realidade do nosso planeta. O que é diferente é a forma que tu entra na globalização, ou de forma totalmente subordinada, subserviente, ou de forma soberana, agindo como uma nação soberana. E é muito interessante, né, quando a gente vê a juventude se manifestando. Eu e tantos outros somos oriundos também do movimento estudantil, e é uma coisa impressionante, porque a juventude hoje muitas vezes se mobiliza em cima de coisas surreais, né, como por exemplo a palavra de ordem, não, como é que é, educação na mercadoria, não pago não, mas jamais passou pela cabeça de qualquer pessoa desse governo instituir ensino pago nesse país. Pelo contrário, um dos princípios norteadores da reforma universitária é a manutenção da universidade pública e gratuita, que aliás já começa a ser reforçada a partir do próximo ano, com as dotações orçamentárias já definidas no orçamento do próximo ano, que melhoraram significativamente em todos os níveis, principalmente na universidade. Então, esse país
tenta elaborar um projeto de nação que tem 2 eixos fundamentais. O primeiro é a questão da inclusão social. Esse país tem que ter políticas afirmativas de inclusão social, porque uma das grandes perversidades do neoliberalismo é dizer que o neoliberalismo, que o mercado vai resolver a questão das desigualdades sociais num país como o nosso, que tem um grau tão elevado de disparidades. Pode ser até que resolva com 300, 400, 500 anos. Mas não. Aqui no Brasil, nós temos que ter políticas afirmativas, porque é uma indecência a situação em que vive milhões e milhões de brasileiros sem qualquer acesso aos direitos da cidadania, aos direitos mais republicanos, mais elementares. E aí o Estado tem que intervir. O segundo eixo desse projeto de nação é a nossa consolidação como uma democracia efetiva. Nós não queremos ficar à mercê de golpes de Estado, como tivemos tantos nesse país. Mas para termos uma democracia efetiva, não basta a legalidade formal. Nesse sentido, a Constituição de 88 avançou e avançou extraordinariamente. Enquanto não houver uma democracia que garanta direitos mínimos à população, a democracia sempre será frágil nesse país. E hoje nós vivemos nos grandes centros urbanos uma situação de guerra civil não declarada tão violenta contra a guerra do Iraque ou de outras regiões. É só você somar o número de mortos do Iraque, que nós nos escandalizamos quando lemos no jornal, ou na Rússia, quando vimos esse fato brutal de poucos dias atrás, com os números que nós vamos encontrar lá na Baixada Fluminense, em São Paulo e outros grandes centros urbanos. Isso, evidentemente, que é fruto de um grau de desigualdade brutal no nosso país, que apenas a mão invisível do mercado não vai resolver. Não que nós estejamos propondo a abolição do mercado, não é isso. Mas estamos, sim, propondo uma intervenção do Estado em políticas sociais. Porque quem não precisa do Estado são as camadas privilegiadas. Esse que era o Estado mínimo. Porque é evidente, eles têm saúde privada, eles têm educação privada, eles têm segurança privada, eles têm transporte privado. Esses não precisam do Estado. Mas o pobre, se não tiver educação pública, se não tiver saúde pública, se não tiver transporte público, se não tiver segurança pública, esse está fadado à mais brutal marginalização, que é o que ocorre em grande parte dos nossos centros urbanos. Então não se trata de nenhum viés estatista, não, é aquilo que todos os países fizeram, inclusive aqueles que são apresentados como modelo. Por exemplo, nós aqui temos no Brasil hoje 80% das vagas do ensino superior privatizadas. 80% das vagas, nenhum país do planeta chegou perto disso sequer. Nem Estados Unidos, Canadá, Alemanha, grandes nações capitalistas, chegaram perto disso sequer. Então, a reforma universitária, e eu vou me deter na reforma universitária apenas, poderíamos falar nos projetos de alfabetização, do Fundeb e tantos outros, mas a reforma universitária, que eu acho que interessa aqui para nós, ela está dentro dessa tentativa de nós constituirmos um projeto de nação soberana, de nação democrática. E é muito engraçado quando eu vejo o pessoal dizer, não, a reforma do Banco Mundial, do FMI. Ora, pessoal, esse governo, com toda a dependência que o país tinha no começo do governo, hoje bem menos, do capital volátil, da dívida totalmente dolarizada, que hoje já não está mais, esse governo teve a coragem de dizer não ao ataque ao Iraque. E não é porque morresse de amores o Saddam Hussein, não. Porque quem leva a bomba na cabeça não é o Saddam Hussein, que está muito bem lá na prisão, é o povo iraquiano, que está sendo massacrado. Esse governo defendeu a soberania da Venezuela, criando o grupo dos amigos da Venezuela, quando Hugo Chávez estava por ser derrubado. Esse governo defende a soberania do povo cubano. Esse governo derrotou a proposta da ALCA dos Estados Unidos, derrotou tanto os Estados Unidos como a União Europeia 3 vezes na Organização Mundial do Comércio, inclusive recentemente agora. Então
Então não tem por que esse governo, evidentemente, se basear no Banco Mundial para fazer uma reforma universitária. Não tem nada a ver com o Banco Mundial essa reforma universitária. Aliás, nem sei se o Banco Mundial tem alguma pretensão em relação à reforma universitária, pelo menos nunca manifestou para o governo que tivesse alguma pretensão. Então é por isso que eu lamento que esse pessoal não participe do debate, porque é fundamental a participação dos estudantes. Nesse país, para se reformar qualquer coisa, inclusive a universidade, nós temos que ter o apoio das partes interessadas, inclusive dos estudantes. Mas não só dos estudantes, não só do corpo docente e discente, porque esses bem ou mal estão incluídos já, mas principalmente da sociedade, daquela imensa maioria que está fora da universidade e não tem condições de chegar até ela. Então a reforma universitária não é uma coisa que diga apenas à comunidade acadêmica. Claro que é muito importante o debate com a comunidade acadêmica, é imprescindível, mas a reforma universitária é uma coisa que tem que ser discutida com a sociedade e não apenas com aqueles que já estão incluídos na universidade. O sistema de educação superior federal necessita de regulação orgânica fundada em princípios contemporâneos, respeitado o disposto na Constituição Federal e preservando, na medida do possível, a lei de diretrizes e bases da educação brasileira. A lei orgânica será apresentada pelo governo ao Congresso Nacional em novembro deste ano, fruto de um amplo processo de construção coletiva, deverá ser capaz de atingir alguns objetivos que eu vou delinear, porque, na verdade, o que o governo está propondo é um debate sobre a reforma universitária. Nós sabemos muito bem que nenhuma reforma nesse país tem condições de ser bem-sucedida se não for fruto de um amplo debate, se não tiver o convencimento, pelo menos majoritário, das partes envolvidas. Ele tem que estabelecer a missão central e estratégica do sistema federal, tanto público como privado, no projeto de desenvolvimento cultural, econômico e social do país, formar profissionais de qualidade, produzir ciência e tecnologia, cooperar para o entendimento do homem e do meio em que vive, divulgar conhecimentos culturais, científicos e técnicos e promover a profunda relação com a sociedade, tornando a extensão universitária caminho de mão dupla entre as instituições de ensino superior e a sociedade. Reconhecer a pluralidade e a diversidade regional das instituições do sistema federal, estabelecendo um novo marco regulatório de autonomia em coerência com os princípios gerais de eficiência e responsabilidade, garantindo a participação da comunidade interna e externa na supervisão dos rumos das instituições. Estabelecer dispositivos de combate às desigualdades regionais e sociais, incluindo condições de acesso e permanência no ensino superior de todas as classes, e afirmando direitos multiculturais e dos excluídos, entendendo que qualidade acadêmica necessita ser conjugada com relevância social e equidade. Implantar um sistema de avaliação e regulação que recupere na sua plenitude a capacidade do Estado de garantir padrões mínimos de qualidade e acompanhar e supervisionar o Sistema Federal de Ensino Superior, entendido nesse processo, tanto em elaboração com a melhoria da qualidade de ensino médio, como se conectando à pós-graduação. Para efeito de sistematização desse debate, se estabeleceu um método, que é um debate centrado em 6 tópicos: missão da universidade, autonomia e financiamento, acesso e permanência, estrutura e gestão, conteúdo e programas e avaliação, a ser abordado em colóquios, oitivas e audiências públicas regionais em várias regiões do país, ainda que de forma incipiente, alguns princípios e diretrizes gerais foram apresentadas para a apreciação da sociedade, foi amplamente divulgado e que eu vou colocar de forma muito geral para vocês, para que nós possamos depois, inclusive, ter tempo para o debate. Questão da autonomia e do financiamento. Essa é a questão central. As universidades brasileiras sobreviveram nos últimos anos de teimosas, não é? Porque em condições extremamente precárias, redução de recursos, aumento dos custos, redução do número de professores, e mesmo assim conseguiram manter um padrão de qualidade bastante razoável aqui no país. O governo está propondo a constituição de um fundo não contingenciável, isso é, um fundo que não pode ter reduções posteriores, devido a razões de diferentes programas econômicos. Fundo esse
reservado uma parte para a manutenção da universidade e uma outra parte, 5%, para a expansão do ensino superior, colocando a necessidade de que cada universidade tenha programas de expansão, porque o governo tem uma proposta de aumentar 500 mil vagas públicas no Brasil nos próximos 4 anos. É uma tarefa ambiciosa, mas nós estamos trabalhando para isso com a criação de novas universidades. Estão sendo criadas no momento 5 novas universidades federais no Brasil, que eu me lembro ali em Pernambuco, na Baixada Fluminense, no ABC, uma na Amazônia, me lembro as outras, mas enfim, em regiões que efetivamente têm efetiva necessidade. Tá? A outra ponta que essa reforma procura atingir é a questão da avaliação, que é uma tarefa que, por sinal, nós desempenhamos lá no INEP. Nós substituímos o provão, que era uma simples prova no final do curso, e que era extremamente precário em termos de avaliação, porque não tem como tu avaliar nem um aluno e nem uma instituição por uma única prova. Não que nós não achemos importante avaliar o aluno, ele continuará sendo avaliado, mas mesmo a avaliação do aluno será mais completa, com a avaliação no final do primeiro ano e no final do último ano, para que se observe o que a faculdade, que a universidade agregou de conhecimento daquele aluno. Porque o Sistema Nacional de Avaliação não é para avaliar o aluno, isso as instituições fazem, é para avaliar os cursos das instituições. Então, nós precisamos saber o que ele entrou sabendo e o que ele vai sair sabendo. E todas as demais informações disponíveis hoje lá no INEP, no MEC, entrarão no sistema através do censo escolar, censo universitário, através da avaliação institucional, da autoavaliação das universidades, e a partir do qual será feito um parecer descritivo da universidade disponibilizado publicamente. Nós não trabalhamos, eu já repeti isso hoje, com a ideia de ranking. Ranking é algo muito vinculado ao mercado, à competição. Nós entendemos que o ensino não é algo que se adeque à competição. Nós temos que ter uma avaliação qualitativa, que é o que se faz ensino-aprendizagem há muitos anos nesse país. Eu até brincava hoje que até a Playboy fazia ranking, vocês se lembram? A Playboy publicava, de tanto tempo, um ranking das instituições. E a única utilidade do ranking da Playboy é que era um pretexto para a gente comprar a Playboy para levar para casa, né? Porque aquele ranking não tinha nenhuma base científica, não tinha nenhuma referência, alguma fundamentação, mas alimentava, de certa forma, a competição entre as instituições, principalmente privadas. Na questão da estrutura e da gestão, se pretende, respeitando a autonomia das universidades, garantir na reforma universitária a eleição direta para reitores e nas privadas a eleição direta pela comunidade acadêmica, pelo menos do pró-reitor de graduação ou pró-reitor acadêmico, conforme a denominação em cada instituição. E também uma profunda reformulação nos conteúdos dos cursos, debatida evidentemente com as universidades. Nós temos dito que as universidades brasileiras, universidades públicas, atingiram um patamar muito bom. Apesar e considerando as grandes dificuldades que elas vivenciaram nos últimos anos, elas atingiram, sem dúvida alguma, um patamar de excelência na maior parte dos casos. Agora, também é verdade que até por essas próprias dificuldades materiais, a maior parte das nossas universidades, elas estabeleceram um divórcio muito profundo entre elas e a comunidade onde elas estão inseridas. E num país com tal grau de carências, com tal grau de desigualdades, como eu me referi anteriormente, o Estado tem que ter uma intervenção no sentido de enfrentar essas desigualdades. E a universidade, principalmente, tem um papel destacado nisso. Então, é necessário que na missão da universidade nós façamos uma profunda discussão sobre a função social da universidade. Não fazendo algo que não seja da sua missão, mas através do ensino, da pesquisa e da extensão, a universidade tem uma relação muito profunda com a sociedade. Eu até comentava hoje também, uma das coisas que mais me angustiava, quando estava na pauta do governo anterior, a privatização do ensino público nesse país, e é bom a gente sempre relembrar isso, que havia uma extensa pauta de privatização nesse país, que hoje não existe mais. O que mais me angustiava
é que, tirando os professores e os estudantes e os funcionários, talvez, ninguém estava dando a mínima para a privatização da universidade. Se privatizasse a universidade, ninguém ia sair na rua para defender a universidade pública, com exceção da comunidade acadêmica. E isso se deve, em grande parte, por esse distanciamento que as universidades estabeleceram ao longo dos tempos da comunidade onde elas estão inseridas. Então, é fundamental, é necessário, e para isso tem que ser oferecidas condições, evidentemente, que a universidade seja um protagonista central no processo de pensar as regiões desse país e de propor políticas de desenvolvimento social, econômico e cultural, e que tenham um papel de protagonismo, como eu dizia, nessas políticas. Isso não é, em absoluto, fugir da sua missão. Isso é parte da missão do universitário, porque se até das empresas privadas, hoje em dia, se exige responsabilidade social, muito mais das universidades públicas desse país. Além dessas linhas gerais da reforma universitária, o governo trabalha com políticas emergenciais, que não fazem parte da reforma universitária, que poderão ser incorporadas ou não, dependendo da vontade dos legisladores. Entre essas políticas emergenciais está o projeto Universidade para Todos, que também eu ouço muitas críticas da esquerda porque não leu, e da direita porque leu muito bem. Porque esse projeto é um projeto extremamente avançado, é um projeto de confisco de vagas ociosas nas universidades privadas, que hoje atingem uma média nacional de 37% de ociosidade, as universidades privadas, e a distribuição dessas vagas através de exame público para estudantes carentes, para dois públicos bem específicos. Primeiro, estudantes que tenham feito o ensino médio em escolas públicas. Segundo, professores das redes públicas, municipais e estaduais, que não têm um curso superior. E como é que essas pessoas serão habilitadas para essas vagas? Através do exame público, que é o Enem, que a partir do ano que vem será obrigatório. Então não se trata, como eu tenho ouvido por aí, transferência de dinheiro público para instituições públicas, privadas. Pelo contrário, na filantropia o que é que ele diz? É muito simples. Filantropia em educação é vaga, ponto. Porque hoje tem dois problemas com a filantropia. Primeiro, que as instituições colocam na conta da filantropia uma série de coisas: empréstimo de sala, estágio profissional, atividade assistencial nas vilas, que não é função delas fazerem. Em segundo lugar, não há nenhum controle público sobre quem é beneficiado por essas vagas. Isso é a critério do chefe de departamento, do coordenador do curso ou até do reitor. Bom, o projeto simplifica isso e diz o óbvio: filantropia em educação é vaga, portanto 20% do faturamento será em vagas, o resto é função do Estado. Não tem que abrir posto de saúde, consultório odontológico, consultório de ciência jurídica, que isso não é função da universidade privada, isso é função do Estado. Com relação às privadas, é muito interessante, porque eu não vejo ninguém criticar o FIES, que essa é transferência direta de dinheiro público para a instituição privada. E pior, o estudante tem que pagar depois ainda. O que o ProUni está propondo? O ProUni está propondo que, em troca desse imposto, que as instituições não pagam, por sinal, as privadas, seja totalmente revertido em vagas, e as vagas do ProUni substituam o FIES. Então, é o contrário do que diz. É acabar com o repasse de verbas públicas para a instituição pública através do FIES e trabalhar com a desoneração de impostos para as instituições públicas, porque eu vejo crítica ao ProUni de quem está dentro da universidade. Agora, eu duvido ir lá numa escola pública e alguém dizer não tem que abrir essas 30% de vagas para estudantes carentes. Eu quero ver alguém fazer esse discurso, que é dinheiro público para a instituição privada, não sei o que mais, tá? Lá na periferia, lá na escola pública, esse projeto tem um apoio maciço. E dentro disso aí, a questão
das vagas também para afrodescendentes. A outra política de cotas emergencial é a reserva de 50% das vagas em universidades públicas para estudantes que tenham feito todo o ensino médio em escolas públicas. E aí é muito interessante, porque quando o governo propôs o ProUni, você dizia, não, estão querendo empurrar os pobres para as universidades privadas, que são as piores, universidade ruim para o estudante pobre. Aí o governo propôs que 50% das vagas das públicas seja para quem fez em escola pública. Diz, não, isso vai baixar o nível das universidades públicas. Quer dizer, o pobre não pode estudar na privada porque é muito ruim, e não pode estudar na pública porque é muito boa. Quer dizer, o pobre não pode estudar. Então isso é uma crítica elitista, até porque é inaceitável essa crítica de que abrir vaga para estudante de escola pública vai baixar o nível das universidades públicas. Eu estudei em escola pública, compatibilizei sempre a minha atividade universitária como professor da rede pública e como presidente do INEP, eu coloco à disposição de vocês os dados do SAEB e do Enem, e vocês vão ver que não tem grande diferença na aprendizagem do aluno da escola pública e da escola privada. Claro que tem umas escolas de exceção, mas da média das escolas privadas. Por que então que nos cursos seletivos entra praticamente só alunos que fizeram na escola privada? A seleção é econômica, não é de conhecimento, porque quem fez na escola privada também tem dinheiro para pagar o cursinho, e aí é que se dá o diferencial, porque os cursinhos verdadeiras máquinas de ensinar a passar no vestibular, não de ensinar conteúdo, mas de ensinar a passar no vestibular. Então, na verdade, a regra como é hoje, se estabelece uma brutal e desumana seletividade econômico-financeira em detrimento dos estudantes que fizeram escola pública. Portanto, nesse país que está entre os 4% mais desiguais do mundo, nós temos sim que ter cota para negro, nós temos que ter cota para indígena, nós temos que ter cota para quem fez o ensino médio em escola pública, porque se não houver essa intervenção, daqui a 300 anos nós vamos estar discutindo ainda por que o Brasil é um país tão desigual como é, de forma tão desumana, incompatível com o nível de desenvolvimento que ele alcançou. Evidente que as cotas não fazem parte da reforma universitária. Cotas é algo emergencial, como eu dizer, bom, se os legisladores quiser colocar lá, olha, daqui para sempre as vagas, 50% das vagas vão ser para quem fez em escola pública, ou 100% das vagas, isso é um problema do legislador, não é a proposta do governo. A proposta do governo é não incluir as cotas na reforma universitária, mas adotá-la como uma medida emergencial, inclusive com duração durante um determinado período. Com relação aos negros, a proposta do governo é que a cota dos afro-brasileiros seja na proporção definida pelo IBGE da participação dessa etnia na população local. Então, digamos que aqui no Rio Grande do Norte, os afro-brasileiros sejam 13% da população, essa será a cota deles nas universidades públicas. Então, são medidas que visam, de um lado, democratizar e, de outro lado, agir de forma propositiva na inclusão social. A partir, como eu dizia para vocês, dessa constatação que é inaceitável nós convivermos com o grau de exclusão que existe na nossa sociedade, considerando o nível de desenvolvimento que o nosso país já alcançou. Nós temos clareza que não se atingiu grande parte daquilo que se propunha nesses 2 primeiros anos. Agora, nunca é bom, sempre é bom relembrar que esse governo assumiu no bojo de uma crise internacional e nacional da maior gravidade, num período de brutal recessão, do país totalmente dependente do capital volátil, e foi necessário um período de ajuste fiscal muito rigoroso para que hoje não se tenha a dependência que se tinha da dívida externa, a dívida não está mais dolarizada, não se tenha mais a dependência que se tinha do capital especulativo, que o chamado risco Brasil tenha caído a níveis bastante civilizados, que a inflação também tenha sido controlada, mas que principalmente, depois de menos de 2 anos, o país recomece a crescer
nos níveis mais altos do mundo hoje. Acima de nós tem a China e 1 ou 2 países, o grau de crescimento que nós temos hoje. Ainda é muito pouco, nós sabemos disso. Agora, se alguém tinha ilusão que uma história de 504 anos de exclusão fosse ser revertida em 2 ou até em 4 anos, estava sonhando acordado. Nem nós tínhamos essa ilusão, mas achamos que esse é o caminho correto para se trilhar. Nós, funcionários públicos, pagamos parte dessa conta, nós temos clareza disso. Agora, eu estou plenamente convencido da necessidade de todas aquelas medidas que foram tomadas, inclusive na reforma da Previdência. Inclusive, porque nós perdemos a reforma da Previdência. O sistema público previdenciário desse país está quebrado. E eu não estou falando nem do INSS, estou falando da nossa Previdência enquanto funcionários públicos, professores, da rede primeiro, segundo e terceiro grau. Foram medidas duras, mas essas medidas que permitirão que nós possamos alcançar um nível de desenvolvimento que nós necessitamos. Por último, quero dizer a vocês que o orçamento do MEC para o próximo ano não é o ideal, mas é um orçamento alvissareiro. Aumentaram significativamente os recursos, inclusive das universidades, com um aumento de 34% para a manutenção das universidades, o que, considerando o nível da inflação vigente, é um aumento considerável. E com a reforma universitária, com a criação de um fundo, nós certamente resolveremos o problema de custeio da Universidade Brasileira. Então era isso aí, eu fico à disposição para nós continuarmos trocando ideias. Obrigado. Nós estamos abrindo para o público o encaminhamento de 3 perguntas aqui. Quiserem encaminhar à mesa alguma pergunta sobre a conferência, né? Que as façam aqui no microfone, por favor. Boa noite a todos. Sou Rodson Ricardo, sou professor substituto, uma categoria meio ruim, né? Pejorativa da UFRN. Em primeiro lugar, com relação à questão sobre qualidade do ensino médio. Se não me falha a memória, segundo os últimos dados da revista do MEC sobre o ensino médio, a revista mostra que, numa pesquisa feita sobre o ensino da língua portuguesa, 75% dos alunos da escola pública brasileira encontravam-se num nível correspondente à 8ª série. Ou 5ª série, não falo a memória, mas era entre 5ª e 8ª série, concluinte do ensino médio. Os últimos concursos que o Brasil tem feito com relação ao ensino médio, ele tem ficado numa situação horrível. Acho que houve um agora que ele ficou em 30º alguma coisa. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa relação, de que é igual o aluno de escola pública e o aluno de escola privada. Inclusive com a questão do capital cultural, que é bastante diferenciado. Mas o ponto principal para mim é essa questão da política de cota. E eu falo isso enquanto chamado afrodescendente. A minha preocupação é, primeiro, sem discutir se a política de cota é ou não válida, eu acho que a experiência dos Estados Unidos mostra que não é, que a situação do negro americano nos Estados Unidos não mudou com a política de cota, o que se conseguiu foi criar uma classe média negra. Mas a questão que eu pergunto é a seguinte: quem vai dizer quem é negro no Brasil? Já surgiu isso agora na Universidade do Rio de Janeiro. Surgiram 2 pessoas dizendo que eram negras, só tinha uma vaga. Aí criou-se uma comissão para verificar pelos traços da pele quem é mais negro, quem é menos negro. Isso não é a volta do racismo? Isso funciona nos Estados Unidos, que você não pode ter contato entre as raças. Como dizer no Brasil quem é e quem não é negro? Quem vai dizer isso? E ao dizer se eu sou negro, porque eu tenho o cabelo mais crespo ou menos crespo, o meu nariz é mais ou menos afilhado, eu não estou contrariando o princípio básico da democracia, que é da igualdade entre as pessoas? Se eu abro um precedente para o negro, eu não tenho também que abrir um precedente para o homossexual, para a mulher homossexual e negra. Isso não é uma contradição em termos com o que é o Estado democrático? Obrigado.
Boa noite, professor. Meus cumprimentos pela sua palestra. Boa noite à mesa e aos nossos colegas da plateia. Ainda com relação a essa questão das cotas, eu também não tenho uma posição firmada se essa é a melhor solução. Eu coloco a seguinte questão, por exemplo, digamos que o último aluno classificado, certo? Dos chamados brancos, porque eu acho até que no Brasil não existe branco, nem existe pretos, não é? Um país como o nosso, ele tenha passado com a nota 7, e do grupo chamado negro passou com a nota 6. Onde é que fica a equidade? Aí, certo? O princípio, né? Da isonomia, digamos assim. Isso seria um aguçar do racismo. Aqui. E do racismo, realmente, do preconceito de cor, porque eu acho que o maior preconceito que existe nesse país é o econômico. O de cor nem tanto. Mas isso deveria fomentar esse racismo de cor, mesmo, o racismo. Era o que eu tinha a colocar e gostaria de ouvir sua opinião. Com relação ao ensino médio, é verdadeiro aquilo que o professor colocou. Os dados tanto fundamental como médio, do Enem e do SAEB, apontam isso. Mas não é só escola pública, não. Pública e privada. Tá? Porque o Enem e o SAEB pegam todas as redes, não pegam só a rede pública. É lógico que a escola pública sofreu um processo de sucateamento acentuado nos últimos anos, e é um pequeno diferencial favorável à escola privada, mas não é tão grande assim. Agora, me desculpe, tu querer estabelecer a situação do negro com o gay, com não sei o que mais, é absolutamente diferente. A pessoa que é gay é uma opção, é uma orientação sexual dele, né? Respeitável, todos nós respeitamos, né? O negro foi sequestrado da África, tirado da sua família, da sua pátria. Quando foi introduzido o trabalho livre nesse país, em 1878, não foi para o negro, não, foi para o imigrante, e o negro foi jogado para a periferia, para as favelas, para os corredores. Nunca houve uma política de apoio ao negro, ao contrário dos Estados Unidos, que aqui se critica a cota como se fosse coisa de esquerda e tal. Os Estados Unidos têm cota há mais de 30 anos, pessoal, que é um país capitalista, tem cota para negro há mais de 30 anos, e tem uma classe média negra lá, e é muito bom que tenha. Aliás, tem até uma burguesia negra nos Estados Unidos. Tá? Então, esta sociedade tem uma dívida social com o negro, sim. Nós temos a dívida. Isso não é nenhuma proposta que seja popular, eu sei que não é, porque a maioria da população é branca e é contra isso. Nós introduzimos na prefeitura de Porto Alegre isso e houve muito protesto. Agora, a sociedade brasileira tem que reconhecer, sim, que tem uma dívida social com o negro. Trouxe ele como escravo, quando aboliu a escravidão, jogou ele na marginalidade, tá? E tem que ter políticas inclusivas. O FIES, por exemplo, desse ano, pode não gostar, mas o negro vai ter 20 pontos a mais do que os outros, para ter direito a financiamento. Agora, quem vai dizer quem é negro? Não tem outra maneira a não ser a autodeclaração. Nós vamos fazer exame de DNA, é autodeclaração, tá? Mas é importante também dizer o seguinte: não entra o negro reprovado, pessoal, é entre os aprovados. Isso é muito importante. Entre os aprovados vai haver uma cota beneficiando os negros, tá? Nos concursos públicos de Porto Alegre se introduziu cota para negros. Como é que funciona? Se eu quero entrar pela cota de negros, tem duas relações, tem uma relação geral e tem uma relação dos afro-brasileiros. Eu estou concorrendo àquelas vagas ali. Então, isso são políticas, né? São políticas que visam corrigir uma diferença, porque quando o direito formal não é suficiente para dirimir, para resolver as desigualdades reais, o Estado tem que intervir.
porque é uma hipocrisia, pessoal. Dizer que o negro tem o mesmo direito que o branco na sociedade é uma hipocrisia que não se sustenta. Tirando o Pelé, eu não conheço um outro negro que esteja satisfeito, né, com o tratamento que a sociedade brasileira dá para ele. Né? Mas o Pelé, como se diz, é um negro de alma branca. Né? O Pelé é alguém que introjetou todos os valores da sociedade branca. Então, são políticas de inclusão social, são políticas de reparação histórica, que tem que ser feita em relação ao índio também, não só em relação ao negro, tem que ser feita em relação ao índio também, nesse país. Nós não temos um escritor negro nesse país, pessoal. Nós não temos um intelectual negro. Nós não temos um dirigente destacado negro. Nós não temos um escritor índio nesse país. Qualquer país da América Latina tem. Eu posso citar meia dúzia para vocês, escritores indígenas, negros. Aqui não tem. Sabe que o negro é pouco inteligente? Claro que não. Claro que não. Como é que é? Eu estou dando isso como um exemplo de que o negro não tem acesso à cultura, não tem acesso ao saber, mas não que eu tenha que ser escritor negro. Agora, o problema é que nós enfrentamos dois tipos de preconceito. Um, com quem não é negro, evidentemente. Outro é quem é negro incluído. Quem é negro incluído, né? Que não quer abrir espaço para os outros. Mas essa é uma situação que praticamente todos os países fizeram, pessoal. O que nós estamos propondo aqui são coisas que os outros países já fizeram há décadas, que esse país não faz porque é um país muito elitista, muito conservador. Como eu dizia, os Estados Unidos tem cota para negro há mais de 30 anos. Ninguém vai dizer que os Estados Unidos são de esquerda, são comunistas. Muito longe disso. Tá? É uma questão de equidade social apenas. E se o Estado não adotar políticas propositivas, alguns dizem o preconceito positivo, é errado, são políticas propositivas, na verdade, essa situação não vai se resolver nunca. Tá? Não vai se resolver nunca. Vai numa Câmara de Vereadores, vê quantos vereadores negros tem. Vai na Câmara de Deputados. Vai na própria universidade, entre os professores, quantos negros tem lecionando. Então, se não se adotar políticas que enfrentem a situação, isso vai se perpetuar ad eternum. Agora, eu acho que a gente tem que fazer um profundo exame de consciência, né? Porque, no fundo, é porque essa nossa sociedade é marcada por 504 anos de exclusão, de brutal exclusão. E aí todos nós, uns mais, outros menos, acabamos introjetando esses valores preconceituosos, né, que no fundo resistem a qualquer política que vise modificar essa situação. Agradecemos ao professor Eliezer Moreira Pacheco pela brilhante conferência que abriu com chave de ouro este evento. E, neste momento, encerramos a solenidade de abertura do 10º Seminário de Pesquisa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Agradecemos a presença de todos e tenham todos boa noite. Professor, qual a importância desse tema para uma universidade pública no nosso país? A universidade brasileira, ela atinge hoje apenas 11% dos jovens de idade escolar adequada, isso é, dos 18 aos 24 anos. Isso é um número lamentável, mesmo em termos de América Latina, e, portanto, é necessário que o poder público tome medidas no sentido de ampliar o acesso à universidade, a permanência do estudante através de políticas de assistência social e, principalmente, a constituição de programas e diretrizes que colocam a universidade brasileira mais em consonância com o processo de desenvolvimento econômico e social do país. O 10º Seminário de Pesquisa, ele se reveste da maior importância, porque ele consolida a atividade de pesquisa dentro do centro, ele abre espaço para iniciação científica, para estimular os alunos, não é, para a atividade de pesquisa, ele abre espaço para interlocução, ele dá visibilidade do centro, né, no conjunto da sociedade. Então, acho que toda a comunidade universitária só tem a ganhar. Eu acho que é um evento que mobiliza um número
grande de professores e alunos, e eu acho que isso, de fato, mostra a vitalidade do centro, né, em encaminhar um conjunto de ações nessa direção. É um momento que nós temos a oportunidade de ver a vasta produção acadêmica do centro. É um momento do centro se mostrar para si mesmo, para a universidade e para a sociedade. De maneira de que estamos todos de parabéns, o CCSA e a UFRN, por mais um seminário que começa, e começa muito bem, com a presença do presidente do INEP, abordando a questão da universidade, ou seja, o tema que está fortemente na agenda nacional, que é a reforma do ensino superior. Eu quero parabenizar o CCSA, a direção do centro e a todos que estão participando da organização deste evento, que é um evento, como eu repito, é um evento que virou um dos momentos importantes dentro do calendário da nossa universidade.